Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Luiz Antônio, especialista em investimentos Ambima. Falo aqui no YouTube sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o MXRF11, o Max Renda. Vou mostrar aqui o último relatório gerencial que a gente tem sobre ele. Vamos ver como é que tá o Max Renda aí, um fundo extremamente querido por vários investidores. É o fundo com o maior número de investidores da Bolsa Brasileira. E antes de mais nada, eu preciso que você entenda que isso aqui não é um vídeo de recomendação de investimentos, nem de compra, nem de venda. Eu estou aqui querendo só mais te informar e te apresentar mais o fundo imobiliário para você aprender mais sobre ele. Você faz o que você quiser lá com o seu dinheiro. Então fica comigo até o fim do vídeo. Se você quiser ganhar R$300 em até 3 meses só investindo, eu vou te explicar no fim do vídeo como é que eu faço isso, como é que você faz isso, como é que você consegue fazer isso, eu fiz também, pra gente já não sair muito do assunto. Então, eu sempre começo falando como é que tá o fundo imobiliário nesse momento. Então, na hora que eu gravo esse vídeo, o MXRF, ele tá custando o preço dele lá na bolsa, o mercado ainda tá aberto, mas o preço que ele tá sendo cotado agora é R$ 9,96, dividendo yield dos últimos 12 meses de 9,14. Você talvez ache pouco se você está acostumado com fundo de papel, mas o MXRF, se você já conhece, você está ligado que ele é um fundo que busca mais, ele preza mais por qualidade nos seus ativos, né, nos seus CRIs, nos seus recebíveis, do que a rentabilidade, né? Então, se você tem menos risco, consequentemente, você vai ter menos rentabilidade. O PVP dele está 0,99, ou seja, está abaixo de 1, pode ser um sinal de compra, pode não ser. Acho que a gente precisa sempre avaliar melhor, não só olhar o PVP, apesar de o PVP ser sim muito importante para os fundos de papel. Eu sempre digo que é um risco muito grande você comprar um fundo de papel com PVP muito maior do que 1, porque fatalmente aí a gente já está vendo isso acontecer, eles vão voltar para o seu valor patrimonial. Tá acontecendo isso, aconteceu com o HCTR, está acontecendo com o Iridium. Ele tem aí 2 bilhões e 250 milhões de patrimônio líquido. Desses hoje ele está com 9% de caixa, ou seja, quase 200 milhões lá de caixa parado. Ele ainda não alocou tudo. Vamos olhar lá como é que está o relatório. Primeiro, o relatório já começa com o gestor fazendo alguns comentários. E aí ele começa a falar que realmente em outubro o IFIX caiu, teve um retorno negativo, vamos dizer assim, de mais ou menos 1,5%. E a gente teve em outubro também reunião do Copom, eles aumentaram a Selic em 1,5% e sinalizaram que em dezembro agora devem dar outro aumento da mesma magnitude, levando aí a Selic da gente para 9,25. A gente deve terminar com 9,25 de Selic ao ano. Eu gostaria que terminasse maior, porque com certeza a inflação vai fechar maior do que 10%. E aí a gente já tem alguns casos, o mercado já está prevendo aí uma Selic de 11,5% lá no seu topo, lá no topo do ciclo de alta. Acham que ela chega a bater 11,5% e depois começa a controlar a inflação e aí volta a cair. Juros subindo para o fundo de papel como o MXRF, como a gente vai ver mais na frente, tem bastante CRIs indexados ao CDI. E se o juros está subindo é porque a inflação também está subindo, então ele termina ganhando, mas você sai perdendo. Se você é investidor, você paga a conta da inflação lá no seu dia a dia, mas aí você se defende disso aqui, investindo em fundos de papel que te retornam essa inflação no curto prazo. Só que é extremamente importante você reinvestir, eu vou falar mais sobre isso. E aí o gestor está falando disso, está falando desse cenário de alta de juros, fala do cenário da crise sanitária que a gente tem aí, você sabe do que é que eu estou falando. Apesar de no Brasil a gente tá já com mais de 50% da população imunizada, já com 2 doses da vacina, mais da metade do país. Na Europa a gente está tendo o aumento dos casos lá com a variante Delta, alguns países já voltando a falar em lockdown. Então precisa ver aí como é que vai ser 2022 em relação à crise sanitária. No Brasil a gente já vai ter eleição, já é um ano bem complicado, e aí se a pandemia não der muita brecha, acredito sim que a gente vai ter um mercado extremamente volátil, o que pode sim gerar algumas oportunidades que acredito que devam ser aproveitadas. Ele reforça que o fundo cresceu 3% na sua base de cotistas, como eu disse, é o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa Brasileira. No book de recebíveis ele vendeu 3 CRIs, gerando aí um ganho de capital de 5,8 milhões, o que é reposto para nós cotistas, né, um fundo que eu invisto, e comprou 70 milhões em fundos imobiliários, 3 fundos imobiliários, o GALG11, né, o GALG, o SPVJ e o BIMI, é o Brio Multiestratégia, né? São fundos imobiliários aí que o gestor achou que estavam baratos, mas que eu acho que nessa estratégia aqui ele tem a estratégia de comprar para revender, ganhando lucro, né? Mas eu acho que aqui ele está focando em dividendos, como a gente vai ver nesse mês aqui, no mês de outubro, as receitas com os fundos imobiliários cresceram bastante em relação ao mês anterior. A gente teve também receita com permuta, apesar de ter sido menor, e aí caixa ainda, bastante caixa, quase 1 milhão de renda fixa, né? De LCI renda fixa é aquele dinheiro que o fundo tem investido em caixa. E aí o que
O fundo teve um resultado no mês de outubro de 8,6 centavos, se é que isso existe, e aí ele conseguiu distribuir em outubro 9 centavos. No valor patrimonial da cota, esse rendimento ele representa aí aproximadamente 190% do CDI, já livre de imposto. Quando a gente vai ver a rentabilidade do MXRF, apesar de ter sido negativo, um retorno total bruto aí de menos 0,1, que é quase zero, né? Então quase empatou, mas quando a gente pega a NTNB principal e o IFIX, que caíram mais, o MXRF ele se comportou positivamente no mês de outubro. Se é que dá para falar assim, apesar desse retorno negativo. O que vale se dizer é generalizado, né? O IFIX vem caindo mês a mês, o Ibovespa também, nada mais é do que o ciclo de alta de juros, somado aí com aumento da inflação mundial, com toda a crise que a gente vem passando. Tem bronca no governo, tem bronca fiscal, sempre tem um ruído aqui no Brasil, é uma crise dia sim, dia não. Quando a gente analisa o portfólio do MXRF, ele está aqui com 66% em CRIs e 14% em permutas financeiras, que são os ativos objetivo, né, desse fundo. Ele tem como estratégia manter 80% em CRIs, em recebíveis, e 20% em permutas financeiras, né, que dão aquela apimentada no fundo, consegue gerar um resultado que ele quer que o gestor quer que seja mais recorrente, aí por isso ele vem investindo cada vez mais em permutas. Mas ainda tem muito caixa, tem 9% de caixa, tem 11% em fundos imobiliários, quase 200 milhões lá, 250 milhões em fundos imobiliários. Quando a gente pega a taxa média, e aí eu já falei que o MXRF ele preza mais por qualidade dos ativos do que pelo retorno em si, ou seja, ele é um fundo high grade, e aí ele tem como taxa média CDI mais 2,73, que há um ano atrás o CDI a 2% era ruim, só que quando a gente está falando agora de uma Selic de 2 dígitos no ano que vem, isso é mais vantajoso para o MXRF, representar aí 40% do book de CRIs. A índice de inflação IPCA e INCC mais uma média lá de 8% e 17%, que já é melhor, até porque a inflação está bem pressionada, a gente já está com inflação a 10%, e aí representando 57%. E agora, principalmente, o fundo ele tem mais concentração em ativos indexados a índices de inflação do que ao CDI em cima. Era uma crítica minha, era uma ressalva que eu tinha em relação ao MXRF, e ele conseguiu contornar isso. Tem aqui 12% da distribuição do portfólio, é fundo imobiliário, então não está indexado a nada, né? Então essa é a posição de fundos imobiliários do MXRF. Hoje ele tem, como eu já falei, SPVJ, tem 90 milhões nesse fundo, tem GTLG, tem LP, ou seja, você pode ver aqui que que ele não está focando em fundos de papéis como outros fundos focam para distribuir o rendimento. Ele busca aqui estratégias de ganho de capital em cima desses fundos imobiliários. Detalhando mais a parte, as operações de outubro dos CRIs, a gente teve ali, como eu já falei, vendendo lá 3 CRIs ganhando 5,8 milhões de ganho de capital, e aí ele comprou, né, dentro do mês de outubro, mais três CRIs, sendo 6 milhões para o CRI Emiliano, a taxa de IPCA mais 6, tranquilo, 32%, ou 32 milhões CRI Vitacom, a IPCA mais 6,5, também legal, e mais 5,3 milhões no CRI Via Varejo, a uma taxa de IPCA mais 6,05. Essas taxas são um pouco abaixo da taxa média do fundo, né, que chega lá nos 8%, mas como a gestão estrutura e origina esses CRIs, eles conseguem, vamos dizer, cortar custos lá, eles conseguem rentabilizar melhor isso no secundário, e aí é onde eles tem como estratégia de gerar mais retorno, mais valor para o cotista dessa forma. Comenta aí para mim se você é investidor do MXRF, eu acho que muito provavelmente sim, e o que é que você tem, principalmente, o que é que você tem achado. E comenta principalmente o que é que você tem achado do MXRF esse ano. Ele tem aumentado a sua distribuição de rendimentos. Como eu já falei, isso é explicado pelo ciclo de alta de juros, né? O MXRF ele se favorece disso. E se você ficou aqui e quer saber como é que ganha aqueles R$300 que eu te falei no começo do vídeo, é bem tranquilo. Você vai fazer isso investindo, né? A Warren é uma corretora de valores e ela está fazendo uma campanha, logicamente, para atrair novos clientes, e ela vai dobrar o que você investir até R$300. Ou seja, eu abri a conta nessa corretora, coloquei lá R$300, você precisa deixar esse dinheiro investido por 90 dias, e depois desses 90 dias, depois que acabar esse prazo, você deixou seu dinheiro lá investido, pelo menos esses R$300, eles vão dobrar. Se você tem só 100 quer colocar, eles vão devolver 100, você vai ficar com 200. Como eu coloquei 300, no fim desses 3 meses,
eu vou ter a minha rentabilidade lá e mais R$300 que eles vão me dar. Isso vai ocorrer mais ou menos por volta de fevereiro, e se você já investe, tá ligado que o começo do ano é o período mais complicado de você fazer os aportes, de manter os aportes regulares, porque a gente vai ter PTU, vai ter IPVA, vão ter todas as despesas que vem lá pegado no começo do ano. Então acho que aí trezentão na conta para manter o aporte, ou você pode sacar e gastar esse dinheiro como você quiser, mas eu vou deixar ele lá como aporte para manter a minha bola de neve crescente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você entra nesse link, se cadastra, deposita o valor, você tem que depositar esse valor até 30 de novembro, né, que é quando encerra a campanha, e deixar esse valor lá por 3 meses, e aí você vai ganhar até R$300. Beleza? Gostou desse vídeo? Curte, se inscreve no canal se você ficou até aqui e gostou, para receber mais assuntos sobre fundos imobiliários. A gente se vê lá no próximo vídeo.